antes de fazer a oração e passar a palavra para a nossa amiga Janete, só dar alguns recados, umas lembranças, que a nossa casa ela abre para atendimento ao público nas segundas-feiras à noite, o grupo de diálogo, também abre a livraria, a biblioteca, atendimento fraterno, e também nas quartas-feiras à tarde, às 16 horas, em palestras, atendimento fraterno, biblioteca, livraria, igualmente nos sábados à tarde, às 16 horas, com os mesmos serviços, atendimentos, e na terça-feira à noite, como aqui estamos hoje. Dados esses pequenos recados e lembranças, vou fazer a prece para nos acalmarmos, nos serenarmos, e passo a palavra para a nossa amiga Janete, a expositora da noite. Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado por essa noite reunidos em torno de palavras do Evangelho, do Espiritismo, que possamos, enquanto estivermos aqui reunidos, aprender, colher alguma informação, conhecimento para o nosso cotidiano, e que possamos sair com mais esperança do que aqui chegamos. Obrigado a todos pela presença, e agora eu passo a palavra para a Janete. Boa noite, queridos irmãos, boa noite àqueles que nos escutam pela internet, que a espiritualidade esteja conosco. Nós vamos conversar sobre a aceitação e a superação como caminho para a felicidade. Vamos utilizar os passos do Mestre e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Todos nós passamos por processos aflitivos, problemas, dificuldades, aflição em família, aflição no trabalho, dificuldade de relacionamento, falta de dinheiro, doença, momentos que nos entristecem, nos trazem preocupação. Isso é aflição, algo que nos tira um pouco o equilíbrio, nos tira a paz, nos traz preocupação. Nesses momentos nós precisamos manter o bom ânimo, mas haja ânimo quando nós estamos doentes, quando nos falta o pão, quando há uma discórdia num relacionamento, seja entre amigos, seja no lar, na família, seja no trabalho. Isso tira a nossa paz. E o Evangelho nos diz que nós temos que manter o bom ânimo. E esse é o objetivo da nossa educação enquanto espíritos, mantermos, aprendermos a manter o bom ânimo apesar dos problemas. E aí tem aquele dia em que nós acordamos bem, tem outro dia em que nós estamos entristecidos, tem um dia em que estamos mais fortes, no outro nos sentimos sem energia, sem vontade de sair da cama, sem vontade de comer, sem vontade de trabalhar, sem vontade de conversar, e a vida prossegue. O tic-tac do relógio bate, anoitece, amanhece, nós temos que cumprir as nossas obrigações, temos que cumprimentar as pessoas, às vezes sorrir mesmo entristecidos e ter força para prosseguir, para não entrar na melancolia. A melancolia é aquele processo que nós ficamos entristecidos, que nós perdemos a nossa força, a nossa coragem, nós queremos ficar no nosso cantinho, pensando na vida, sem olhar nos olhos de ninguém, sem enfrentar o mundo. Mas nós renascemos enquanto espíritos imortais para olharmos para esse mundo que nos rodeia. E o mundo ao nosso redor não está aqui por acaso. Todas as pessoas, todas as situações, principalmente as mais difíceis, são aquelas que nós necessitamos para nos educar. Mas quando nós estamos passando por isso, é difícil, nós bem sabemos. Então temos que cuidar para não entrar em desespero. Quando a dor é muito grande ou quando nos parece não ter saída, às vezes temos a tendência ao desespero. O desespero é pensar que nada mais se resolve, que nada mais é possível, eu não vou ficar bom, eu não vou conseguir, nada vai se resolver, só vai piorar. É o negativismo e é uma fuga.
é uma fuga de nós mesmos. Quanto espíritos imortais, nós temos a essência da felicidade, somos o sal da terra, fomos criados para ser felizes, criados para a superação. Quando nós entramos em desespero, nós estamos fugindo. Olha, agora nada mais dá certo, eu vou entregar para Deus, mas é a nossa parte. Nós renascemos para trabalhar. Então nós não podemos fugir dos problemas. E às vezes eles demoram a passar e demoram bastante. Mas nós temos que manter a nossa força. O que nos diz o Evangelho? Bem-aventurados os que choram. Será que Jesus quer que nós passemos a vida chorando? Não. Mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram e erguem a sua cabeça. Aqueles que choram e não desistem. Aqueles que estão enfraquecidos, que estão com problema, mas que prosseguem amando seus familiares, perdoando os seus inimigos, os seus agressores, cumprindo com as suas tarefas, fazendo o seu trabalho, enfrentando o sol, a tempestade, o frio, o calor e continuando a sua vida. Então, bem-aventurados esses que choram, que têm dificuldades, que têm melancolia, que têm problema, que têm vontade de fugir, mas que persiste, que continua na sua jornada, porque aceita as suas dificuldades. Então aqui nós entramos na aceitação. Aceitar. Eu tenho esse problema, eu tenho que enfrentá-lo diariamente, eu não posso negar. O problema é meu, ele não vai bater na porta de ninguém. A limitação é minha. Eu vou ter que conviver com ela por quanto tempo? Até que eu encontre uma forma de amenizar ou de melhorar, se for possível. Ou conviver com ela, se não for possível modificar. E aceitar esse problema como um desafio, nunca como uma punição. Deus não nos pune. Nós vivemos imbuídos na lei de causa e efeito. Tudo é resultado das nossas ações de agora ou de outrora, já sabemos. E sabemos bem a teoria, mas quando nós vivenciamos o problema, aí vem aquele lamento, mas por que comigo? Até quando? Mas o que eu fiz de errado? Quando é que isso vai passar? Aceitação em primeiro lugar. É comigo? É, porque eu preciso passar por isso. Porque isso faz parte agora, por algum motivo, do meu aprendizado. A justiça das aflições de que nos fala o capítulo 5 do Evangelho. Qual é a justiça da aflição que eu estou passando hoje? Qual é o motivo desse problema que eu tenho hoje? Se nós olharmos bem fundo na nossa consciência, nós vamos descobrir. O que eu estou aprendendo ou o que eu precisaria aprender para vivenciar esse problema, essa aflição com aceitação? Então, essa é a justiça da minha aflição. Se eu tenho que desenvolver a paciência, se eu tenho que desenvolver o perdão, se eu tenho que desenvolver a coragem, essa é a justiça do meu problema. Se eu tenho que aprender a conviver com os diferentes, se eu tenho que aceitar os meus familiares que me trazem problemas, essa é a justiça da minha aflição. Porque em algum momento, na minha caminhada espiritual, eu certamente falhei nessa seara. Se não falhei, isso vai ajudar no meu aprendizado, isso vai me fortalecer para aprendizagens futuras ou para que eu possa auxiliar aqueles que convivem comigo, aqueles que estão ao meu lado, para que eu me torne mais capaz de servir. Tudo bem, eu não sinto que eu tenha um débito nesse setor, eu não sinto que eu necessite, mas eu estou passando por isso, então eu vou aproveitar para aprender, para servir muito mais ao meu próximo depois que eu superar essa dificuldade. Então aqui nada é ao acaso, mas nós temos reações diversas. Uns brigam por qualquer coisa, uns perdoam, outros guardam a mágoa. Uns martelam até o final da existência uma frase maldita, outros não dão bola, seguem sorrindo, se abraçam e seguem a vida mais leve. Porque afinal nós somos todos irmãos. Nós vamos nos reencontrar ao final da jornada e quem vai nos cobrar alguma coisa? A nossa consciência. O que tu fez com
com a tua relação com fulano? O que tu fez com aquele período de convivência? Tu guardou a mágoa o resto da vida? Tu afastou o outro pela dificuldade que ele apresentava? Ou tu aproximou, tu perdoou, tu te melhorou, tu amadureceu? Para melhorar as nossas reações, nós temos que aprender a meditar. E meditar é um processo difícil atualmente, porque nós temos informação demais, o celular na mão, a internet, o computador, é o barulho constante. Meditar é silenciar a mente, é se dar um tempo de pensar e de enfrentar-se interiormente. O que eu estou sentindo? Estou com raiva. Como é difícil reconhecer, estou com raiva. Nesse momento eu fiquei com raiva. Estou sentindo remorso pelo que eu fiz, me arrependi. Estou com rancor porque o outro me magoou. Como é difícil. Estou com ciúme do outro pelo que ele tem. É difícil meditar, calar e assumir o negativismo que existe em nós. E existe em todos nós. Um pouquinho de cada coisa. Alguns mais elevados em alguns aspectos, outros em outros setores, mas cada um de nós guarda ainda um pouco dessas reações negativas. Então, meditar nos leva ao amadurecimento, crescer. Quando nós podemos afirmar, eu superei a mágoa, não guardo mais mágoa do que fulano me disse, eu superei a minha dificuldade de enfrentar os problemas, hoje eu sou mais calmo, amadureci. Hoje eu consigo pensar para responder, amadureci. Hoje eu consigo ver o lado bom do fulano que eu detestava ver na minha frente, amadureci. E percebi que nós todos somos iguais. Nós voltamos às causas atuais das nossas aflições. Por que tantas aflições? Por que tantos problemas? Por que tantas dificuldades? Por que tantas ameaças? Planeta de provas e expiações, se nós estamos aqui matriculados nesta escola. Porque é a escola que nós merecemos agora. É a escola que nós precisamos, mas é a escola, vamos ver pelo lado positivo, que pode nos elevar espiritualmente. É a escola que nos trará o aprendizado de luz, que vai nos tornar melhores, que vai nos levar para a próxima série. Um pouquinho melhor, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais educado, um pouquinho mais complacente, um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais meditativo, capaz de pensar. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, nós respondemos sem pensar. E aí, equivocadamente, nós sempre culpamos o passado. O que eu fiz em outra vida? Sabemos que existem as causas anteriores das aflições, aquilo que nós não superamos em outras existências. Mas muitas vezes o erro é agora. E nós colocamos a culpa lá no passado, que nós não podemos lembrar agora, para não assumir. Ou seja, ontem eu fui ríspido com o fulano e hoje ele me respondeu. Ah, deve ter algum problema da outra vida. Não tem. Brigamos aqui, neste momento, há poucos dias. Criamos uma inimizade agora, desnecessária. Então, nem tudo vem do passado. Nós estamos aqui produzindo reações o tempo todo, positivas ou negativas. Outrora, há uma causa anterior. Quando a questão é mais acirrada, quando a dificuldade é maior, quando a antipatia é natural, instantânea, pode existir uma causa anterior, que também deve ser avaliada. Por quê? Não tenho nenhum motivo para não me dar com o fulano, não tenho nenhum motivo para me sentir assim nessa situação. Então, estude a sua reação. O que eu devo mudar agora? Eu não lembro do passado, mas a minha reação atual vai me indicar o que eu devo amenizar em relação àquela pessoa. Então, novamente, nós temos que pensar. Para pensar, tem que silenciar. Tem que ficar quieto, tem que se acalmar um pouco, tem que largar o celular, tem que olhar para dentro. O que eu sinto na presença daquela pessoa? O que eu sinto diante desse problema?
Qual é o meu medo hoje? O que me apavora? Qual é o meu maior problema? O que está me deixando sem reação? É nisso que eu tenho que pensar e enfrentar. Porque se eu fico parado, cada vez fica mais difícil enfrentar. Então eu tenho que me tomar de coragem para superar a crise. A crise é o ápice do problema. Quando ele está acontecendo, quando ele está nos perturbando, quando ele nos tira da nossa rotina, quando ele nos tira a energia, diminui a nossa força, a nossa coragem, é a crise. Na crise, então nós temos que parar, pensar, avaliar as causas presentes e anteriores, na medida do possível, e adquirir coragem para seguir. E nesse processo, nós vamos desenvolver sabedoria. Achar o equilíbrio, mesmo na crise, mesmo sofrendo, porque todos vão sofrer. A dor, o sofrimento continuam, a gente não extingue. Mas a sabedoria ameniza essas dificuldades. Aceitação, sabedoria, compreensão, vencer a nossa inquietação, serenidade e esquecimento do passado. Esquece semana passada. A dor da semana passada já passou. Agora você tem mais força hoje, prossegue. A doença do mês passado já foi. O problema do ano passado já acabou. Vamos para o futuro. Vamos parar de guardar aquela dor. Ah, mas olha tudo que eu passei. Tem pessoas que passam a vida afirmando isso. Olha tudo que eu passei na minha infância, na minha juventude. Já passou. Aproveita como lição para o futuro. Supera. Vence como espírito imortal. Afasta-te do lamento. Quando nós ficamos lamentando o que nós já passamos, nós ficamos revivendo. E reviver é sentir a dor novamente. Para que sentir a dor do que já passou? Passado. Cada fase da vida tem suas próprias dores. Mas, por outro lado, nós corremos um risco, que é o da acomodação. Serenidade não é acomodação. Serenidade é ação com razão, com boa intenção, sem inquietude, mas prosseguir. Quando nós nos acomodamos e esperamos simplesmente o tempo passar, as coisas acontecem contra a nossa vontade. Porque nós não trabalhamos para modificar, não fazemos a nossa parte. Então é preciso fazer a nossa parte. Desacomodar. Naquele dia que é difícil sair de casa, está chovendo, estou gripado, estou cansado, não estou com vontade, levanta. Ergue a cabeça, acorda, desperta, como nos diz a Joana de Ângeles, porque Joana nos diz que a maioria de nós dorme, e dorme interiormente, mentalmente. Então desperta, ergue a fronte e vai fazer as tuas tarefas com coragem, esquecendo aquilo que passou. E assim, nos desacomodando, nós vamos em busca de solução para os nossos problemas. Solução para vencer aquela dificuldade. Quando nós nos acomodamos, nós passamos a conviver mais. Nós passamos a trabalhar mais, nós nos tornamos mais ativos e assim, naturalmente, encontramos solução. Quando não há uma solução instantânea, direta, quando não é possível, resignação, que é diferente de acomodação. Acomodação é ficar parado. Resignação é aceitar aquilo que nós não podemos modificar. Não é possível modificar tão cedo, mas nada é impossível diante de Deus. Manter a prece. Não tem solução agora? Vou entregar para Deus, mas vou fazer a minha parte e vou seguir na prece, na fé, na confiança, na esperança. E quem sabe essa situação vai se modificando aos pouquinhos. Quantas vezes
Nós observamos mudanças que pareciam impossíveis. As pessoas se modificam, as atitudes, as situações, o ambiente ao nosso redor e tudo se melhora. Quando nós plasmamos, pensamos em algo melhor, quando nós acreditamos numa solução, nós começamos a construção de um futuro melhor, de um caminho para essa felicidade que nós procuramos. Há momentos em que nós precisamos desabafar. Chore, se for preciso, alivie, mas não permaneça na lamúria. Não permaneça no lamento. Nós não somos de pedra, nós não somos invencíveis. Às vezes chorar faz bem, reconhecer está doendo. É bom, principalmente com alguém que nos ame, com quem nós confiemos. Está doendo, está difícil. Põe para fora. Alivia, volta a respirar, faz bem para o coração, mas no instante seguinte, prossegue. Porque se nós chorarmos o tempo todo, aí nós entramos novamente no lamento. Então, o desabafo, mas a contenção, o equilíbrio das nossas emoções. Porque quando nós nos desequilibramos emocionalmente, nós adoecemos, enfraquecemos a nossa alma, entramos num processo de depressão. E aí, muitas vezes, precisamos de medicação, de terapia. O que também é adequado, se nós precisamos, vamos utilizar. Mas se pudermos não entrar nesse processo, desabafa, depois se contém e prossegue com firmeza, para evitar, meus irmãos, um processo que pode levar ao suicídio muitas vezes, à loucura, ao desequilíbrio total. Tudo tem um começo. Então, às vezes nós nos perguntamos, mas por que tão jovem se suicidou? Parecia ter tudo. Houve um começo de desespero, de entrega diante dos problemas. Houve um começo de desabar sem reerguer, sem ter força para recomeçar. Então nós temos que nos vigiar nesse processo diariamente. Entristeci, qual a origem da tristeza? Desabafei, mas agora eu vou me fortalecer, porque eu não posso esquecer que eu estou aqui para viver. Enquanto há vida, há esperança, há saída, há solução. E a solução, na maior parte das vezes, está naqueles que estão ao nosso redor. Todos têm algo para dar. Os amigos, os familiares, os colegas de trabalho. Quando nós acreditamos e oramos, a ajuda vem de onde menos esperamos. Todos têm bondade dentro do coração e podem se ajudar mutuamente. E cada um nesse momento vai representar a mão de Jesus, que se estende para nós. Então eu peço ajuda, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda a ter força. E de repente vem aquela amiga, aquele amigo, aquele familiar e estende a mão. Olha, vem trabalhar conosco. Vamos ali na casa espírita. Vamos tomar um café. Olha, como você está hoje, que bom te ver. E o nosso ânimo cresce, porque nos sentimos amados. E todos nós queremos nos sentir amados. Então, às vezes nós fazemos egoisticamente os nossos grupinhos e nos apartamos de alguns e esquecemos que todos têm para dar. E todos precisam receber. Nós somos longa-manos de Jesus. Ele está nos ajudando pela mão de cada um de nós. Então a gente pede, Jesus me ajuda. Ele estende a mão, mas é pela Gladys, é pelo Paulo, é pela Patrícia, é pela Ilane, é por cada um de vocês. Ele vem nos ajudar. É por aquele abraço que nós recebemos de um filho, de uma mãe, de um familiar qualquer, ou de um vizinho. Daquele que nos diz simplesmente bom dia e pergunta como você está, precisa de alguma coisa, e evita um dia inteiro de tristeza. Então vigiemos, pedindo para Jesus. Olhemos para as nossas lutas com carinho, mas lembremos de uma coisa.
os outros também têm dificuldades. Todos os nossos irmãos enfrentam problemas. Então, aquele irmão que aparentemente não me viu hoje, não me cumprimentou, me tratou com aspereza, o que ele está passando? Qual é a dificuldade, qual é o desafio daquele irmão? Eu já olhei para ele e perguntei se ele precisa de ajuda. Talvez ele precise muito mais do que eu. Mas eu olho apenas para mim, num processo egoístico de pensar que a minha dor é maior. E todos nós temos dores, mas não saímos falando. Quem vai dizer para todo mundo, estou com problema com o marido, meu filho está me dando problema, estou precisando de dinheiro, a gente não diz. Tudo bem? Tá, tudo bem, aquele sorriso amarelo. E às vezes eu reclamo, mas nem me olhou, mas o outro está desabando por dentro, com a sua existência em processo de destruição, precisando da nossa mão, precisando que nós representemos Jesus naquele momento. Então o Evangelho nos fala do mal e do remédio. E nesse momento, meus irmãos, todos nós podemos ser ora o mal, ora o remédio uns dos outros. E muitas vezes somos um mal bem amargo, bem azedinho, mas também podemos ser um remédio bem docinho, bem oportuno. E na verdade somos um pouco de tudo, sem perceber. O importante é amadurecer para equilibrar esse processo e sermos muito mais o remédio. Porque nós pensamos nos problemas como mal ou remédio, mas esse mal e o remédio somos nós. Porque os problemas só existem porque existem seres humanos, espíritos imortais. Nós criamos os problemas na simples convivência. Arredou esse livro daqui, não gostei. Mexeu no meu copo, detestei. Não gosta das mesmas coisas que eu, olha que horror. Parecem coisas tão bobas. São coisas que nos afastam. Claro que existem situações graves. Estamos aqui citando exemplos meros do dia a dia. Existem situações de violência, de agressão extrema, em que não é possível a convivência. Aí vem a aceitação, o perdão e o afastamento para a proteção, é claro. Mas no dia a dia nós podemos ser o doce remédio para que cada um encontre a sua constância. O que todos nós queremos? O caminho para a felicidade. Superar os nossos problemas e encontrar a felicidade. O que é a felicidade aqui na Terra? É a constância. É um equilíbrio mínimo da nossa situação. Ter a moradia, ter o alimento, conviver bem dentro do lar, ter as coisas que eu gosto, fazer o que eu gosto, viver bem, não ser agredido, não agredir o outro. Constância. Parece tão simples, mas ainda não atingimos. Nos degladiamos porque o nosso comportamento ainda não é adequado. Então, meus irmãos, entre a revolta e a fé, fiquemos com a fé. Mas a fé, lembremos, é ação. E é a ação caridosa de uns para com os outros. É o amor verdadeiro que vai nos levar a essa tal de felicidade relativa que nós podemos vivenciar aqui na Terra. Então, a felicidade é possível, relativamente, como nos diz a obra básica, mas é o amor que nos leva a ela. E amor entre nós é compreensão. Simplesmente compreensão. Eu tenho problemas, você também tem. Eu tenho dificuldades, você também. Eu sou imperfeito e você também. Então nós temos que nos aceitarmos uns aos outros. E assim, quem sabe cheguemos mais felizes. E sejamos muito mais longa-manos de Jesus, estendendo as nossas mãos para os necessitados e recebendo essa mãozinha quando nós precisamos. Muito obrigada. Agora pode ver a câmera. Eis uma diferença grande. Agora chegamos na parte final da noite. Vou fazer a prece e peço aos médiuns do passe para
virem à frente poder aplicar o passe enquanto eu faço a prece. Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado por mais uma noite reunidos na casa de Deus, onde cada um de nós escutou a exposição e que uma frase, um exemplo, uma pequena palavra sirva para o cotidiano de cada um de nós, para ajudar a vencer as dificuldades que estamos passando, ou se algum de nós está num momento bom da vida, que alguma frase, que alguma palavra tenha sido de inspiração para organizar os seus sonhos e o seu futuro. Pedimos as bênçãos dos bons espíritos e de Deus para os desafios da semana que está iniciando, os desafios de trabalho, os desafios de estudo, de convivência familiar, da vida no cotidiano, em todos os ambientes nos quais frequentamos. Que nos momentos de dificuldades, nas tarefas do dia, consigamos de maneira mesmo inconsciente viver o Evangelho que estudamos e que ouvimos nas exposições. Nesse momento, pedimos aos bons espíritos que possam ir nos nossos lares abençoar aqueles que lá ficaram, não puderam, não quiseram vir. E novamente agradecemos a Deus pela oportunidade de, nessa encarnação, termos os olhos abertos para a necessidade real de vivência dos postulados de suas leis. Agradecemos novamente a presença de todos e que todos tenham uma boa semana e até a próxima semana. Muito obrigado.